Olá, meus queridos. No vídeo passado eu falei se você reconhece qual é a sua missão, qual é o propósito de Deus na sua vida. Disse que também entendo que eu estava longe do propósito de Deus, passei alguns anos sem ativar esse canal, sem falar, postando vídeos aleatórios, mas Deus quer que nós venhamos falar da sua volta, da sua vinda. E eu quero que você queime por isso, que você deseje por isso, que você deseje a volta de Jesus. E o vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do questionamento dos discípulos de Jesus. Os discípulos, eles estavam curiosos quanto ao templo e eles chegaram até Jesus em particular e lhe pediram: dize-nos quando essas coisas acontecerão e qual sinal será da tua vinda e do final dos tempos. Jesus não ignorou os seus discípulos, mas Jesus, ele começou a falar com os seus discípulos. Deu alguns puxões de orelha, mas também Jesus falou muitas coisas legais. E é isso que eu quero fazer com vocês. Falar bastante coisas a respeito dos sinais da volta de Jesus. São 7 grupos de sinais. E eu vou começar hoje com você. Dar algumas palhinhas, vamos entender aqui. 7 sinais bíblicos. Você sabia que a Bíblia ela tem uma linguagem profética e escatológica? E nós vamos ver com vocês aqui, 7. Esse grupo ele tem 7. E 7 é um número da perfeição. 7 sinais bíblicos. Só que eu vou falar devagarzinho, tá? E eu espero que você curte comigo esses estudos e que você envie para pessoas que você ama, porque é muito legal falar a respeito da volta de Jesus. Estão comigo? O primeiro deles é a evidência da criação. Isaías 46:10, ele vai falar o seguinte: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Então existe uma linguagem profética na Bíblia, e essa linguagem profética, essa linguagem escatológica, nós podemos ver em Gênesis 2 e 3. Antes que tudo acontecesse, Deus já deu uma evidência ali na criação. Então Gênesis 2 e 3 diz assim: então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Então aqui esse texto vai falar que Deus, ele fez o ser humano e toda a criação em 6 dias. E depois, Deus, ele descansou no 7º dia, tá? Então imagine que nós temos aqui 7 dias, ok? Evidência da criação. Então vamos lá para 2 Pedro 3:8, que diz assim: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então entenda que para Deus não há uma questão de ele ficar preso no tempo. O tempo para Deus está tudo diante dele. Para quem é o tempo? Para nós, seres humanos. Nós, seres humanos, temos às vezes impaciência, ficamos agoniados, estressados, e aí alguém fala: calma, é porque você está debatendo dentro do tempo, mas Deus não tem essa. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é isso que quer dizer esse texto, não literal. Mas também nós podemos colocar ele na evidência da criação, colocando como cada dia 1000 anos. Então, se Deus criou o ser humano e toda a criação em 6 dias, então vamos colocar aqui como 6.000 anos. E no 7º descansou. O 7º seria um dia também, equivalente a 1000 anos. Então vamos entender. Eu vou ler também um texto bônus para vocês aqui, que diz no Salmo 90 e o versículo 4. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como a vigília da noite. Então, é nisso que o apóstolo Pedro ele se baseou, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante, uma linha do tempo, a qual, iniciando aí, nós temos a criação, onde Deus criou o ser humano, os céus e a terra e tudo que nele há. E depois disso nós temos aí a volta de Jesus, ou seja, a volta não, Cristo, há 2000 anos atrás. Então, numa linha do tempo, existe uma contagem cronológica entre as gerações. Você sabe que o livro de Mateus é um livro geracional, ele vai contar as gerações. A Bíblia também fala muito sobre as gerações, a partir de Adão teve Caim, Abel, depois teve, aí vai passando-se todo o tempo, e Adão viveu tantos anos. Os estudiosos contam isso. Se contar, nós temos uma divisória aí, além disso, de Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Cristo, mais 2000 anos, totalizando-se 4000 anos. De Cristo até os dias de hoje, mais 2000 anos, concorda comigo? Nós estamos aí em 2025, depois de Cristo. Então o que nós temos? 6.000 anos, 6.000 anos. E isso é muito interessante porque nós estamos no auge, numa época divisória, 6 dias, 6.000 anos, e depois no 7º descansou. E o que quer dizer isso? Nós temos
na escatologia um período chamado milênio, que são 1000 anos. E antes de acontecer o milênio, precisamos ter o arrebatamento e precisamos ter a grande tribulação. Então, a grande tribulação, ela vai ser algo notório, a qual a Bíblia, o livro de Apocalipse, ele dá uma ênfase muito grande, porque serão dias terríveis, a qual nunca houve nem jamais haverá na terra. Grande tribulação. Não se compara ao que houve em Sodoma e Gomorra, não se compara ao que houve em todas as grandes catástrofes na terra, não se compara, porque serão a ira de Deus e do Cordeiro derramada sobre a terra e sobre os ímpios. E é por isso que os pré-tribulacionistas acreditam que Deus ele vai arrebatar a noiva antes da grande tribulação e não deixará a noiva de Cristo ser atribulada, porque a ira de Deus não é para a noiva, a ira de Deus é para os ímpios, para o anticristo, para a besta, para o falso profeta, para aqueles que confiam no sistema capitalista. Então, nós temos aí um marco, uma grande divisão, a qual a Bíblia ela faz um foco, ela entra nisso contando detalhes dessa situação da grande tribulação. E depois disso nós temos um período chamado milênio. O milênio ele vai ser 1000 anos de governo de Cristo, paz, alegria, tudo que o ser humano não soube fazer em 6.000 anos, Deus vai fazer em 1000. Vai ser algo de exemplo, Deus falando assim, olha como eu quero que vocês tivessem feito. Então Cristo ele vai governar e vai ter paz na terra, e o tempo de vida vai se alongar grandemente, vai ser um tempo de prosperidade, um tempo áureo, onde nunca houve desde Adão, porque Cristo e a igreja vão estar governando no milênio. Então olha que interessante, olha que importante tudo isso que nós estamos falando. Nós estamos num período ímpar, sem par, aonde nós temos o milênio para acontecer. Não aconteceu o milênio ainda, só que já teve 6.000 anos de história e temos mais 1000 anos para frente. Então vamos contar que talvez houve alguns erros de contagem de tempo, de história, né? Vamos imaginar também que a Bíblia diz que tardando o noivo, e nós vamos falar isso um pouquinho depois, mas Deus não tarda? Obviamente que não, nós que entendemos assim, mas nós precisamos não ignorar essa faixa de tempo que nós estamos, entre os 6.000 anos que se passaram e entre os 1000 anos que estão para acontecer de milênio. Então isso é um grande motivo para nós estarmos preparados para o arrebatamento, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Após tudo isso, após o milênio, haverá um grande julgamento, aonde a terra será destruída. E a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. E eu quero ler para você e encerrar esse tópico, dizendo assim, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. É isso que nós estamos aguardando, nós estamos esperando a volta do Senhor, o arrebatamento, o milênio e estarmos para sempre com Cristo num outro plano, novos céus e nova terra, tá bom? Então espero que este argumento dê esperança ao seu coração para se santificar, para buscar a Deus, para se arrepender dos seus pecados, para entender qual é a missão que Deus tem na sua vida e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quero que você entenda que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para que possamos estar com Deus nos dias da sua vinda e não ficarmos na grande tribulação. Tá bom? Para te dar uma luz de esperança, não paramos por aqui, nós vamos continuar essa série e a próxima eu vou falar da parábola do bom samaritano, como existe um mistério escondido aí dentro dessa parábola, tá bom? Fica com esse gostinho, espere cenas dos próximos capítulos, espero que você assista o próximo vídeo. Deus abençoe, beijo no coração. Aqui quem fala é Estevão Grossi, eu oro por você e pela sua família, para que você seja grandemente abençoado e o Senhor converta o seu coração ao coração dele e que a vontade do Espírito Santo, da vontade de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que você faça aquilo que Deus deseja para você. Abraço.